A paz do Senhor a todos os irmãos. Jesus ensinou que o reino dos céus é semelhante às crianças sentadas nas praças com os seus colegas, seus companheiros, e eles cantam, tocam a flauta, e as crianças não dançam. E também eles cantam lamentações e as crianças não choram. Então, o que Jesus quis dizer sobre isso? Esse é o tema que nós vamos abordar nesta oportunidade deste vídeo. Então, o que Jesus quis dizer na realidade? Jesus estava falando de arrependimento, porque o reino dos céus, ele é semelhante às pessoas que ouvem a mensagem da palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, as pessoas ouvem, mas não se arrependem. Então Jesus quis falar isto aí, que as crianças tocavam a flauta e os colegas não dançavam, não respondiam conforme a música. Então é isto que Jesus quis falar, né? Então o tema de hoje é o arrependimento que Deus se agrada. Qual é o arrependimento que Deus se agrada? Iremos meditar hoje sobre o arrependimento que Deus se agrada no versículo o capítulo 2, do versículo 38 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você é o nosso honrado convidado para assistir mais este vídeo no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva se não é inscrito, compartilhe só com todo mundo e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito importante você fazer o seu comentário também. Então, eu sou Daniel Melo, obreiro das Assembleias de Deus na congregação Rio das Pratas, em Camaçari, Bahia, e estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. O que é arrependimento? Arrependimento é um sentimento de pesar pelas culpas cometidas, e a partir da consciência se torna uma atitude de mudança, transformando de postura inadequada e tomando uma direção correta em fazer a vontade de Deus. Ou seja, a pessoa muda pela mente dele, é transformado pela mente em primeiro lugar, e ele, a partir daí ele vai mudando o seu comportamento diante de Deus e diante de todos. Então, o arrependimento é um sentimento, não é, pelas culpas cometidas, mas que há uma mudança e muitas vezes uma mudança radical, dependendo de cada pessoa. Mas é necessário ter esta mudança. Quais as características ou algumas características do verdadeiro arrependimento? A primeira é converter-se. E a segunda é obedecer a palavra de Deus. E a terceira, receber o dom do Espírito. O que é conversão? Conversão é quando há um verdadeiro arrependimento. Isto é conversão, que é uma mudança de rumo, de caráter, de comportamento. O converso procura de tudo para agradar a Deus, pois ele agora tornou-se uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15.
obedecer à palavra de Deus. Quem é obediente à palavra tornou-se membro, ou seja, busca o batismo nas águas para cumprir a palavra e toda a justiça divina. Mateus capítulo 3, versículo 15. Receber o dom do Espírito é a terceira característica citada aqui. Qualquer que se arrepende e obedece à palavra de Deus está apto para receber o dom do Espírito como uma capacitação espiritual e sobrenatural com a finalidade de desenvolver o serviço a favor da obra do Senhor Jesus. Então, quem é capacitado pelo Senhor, quem recebe o dom do Espírito, ele é capacitado para fazer a obra do Senhor. Agora, qual é a necessidade do arrependimento? Desde o princípio do seu ministério terreno, o Senhor Jesus ensinou ao homem a se arrepender do mal. Sua primeira mensagem foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se alguém fosse pecador e transgressor das leis divinas, ou seja, se alguém não fosse pecador nem transgressor das leis divinas, as palavras seriam outras, tais como: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Estas seriam as palavras direcionadas àquela pessoa que não era transgressor da palavra de Deus. Deus é compassivo e de grande misericórdia. Por isso ele primeiro adverte-nos acerca das nossas atitudes pecaminosas. Com tamanha compaixão, o Senhor ainda dá tempo para que o homem se arrependa, para este não perecer. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Ou seja, Deus não quer que o homem se perca. Deus não tem interesse nenhum que o homem se perca, mas que se converta, se arrependa, se converta, busque a Deus e tenha uma vida em paz com o Senhor. O que fazer para se arrepender? Quem peca contra o Senhor violenta a própria alma. Provérbios capítulo 8, versículo 36. Primeiro precisamos reconhecer essa necessidade de arrependimento. Às vezes alguém chora de remorso, mas não deve dizer que houve arrependimento. Judas Iscariotes, após a condenação de Jesus, ele foi tomado por um ressentimento tão forte por haver traído seu mestre, porém não buscou o perdão divino, antes foi se enforcar. Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Uma coisa é se arrepender e outra coisa é arrepender-se e se converter. Reconciliar é retornar à comunhão da igreja, o que Judas não fez. Então precisamos nos arrepender, nos reconciliar, retornar à comunhão da igreja, para que possamos ter paz com o homem, paz com Deus e paz com todos. O amado Mestre Jesus ensinara que aquele que busca, acha ou encontra, e aquele que pede, recebe. Mateus capítulo 7, versículo 7. O arrependimento deve ser buscado a ponto de abominarmos completamente o pecado, tendo nojo de praticá-lo novamente. Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Ainda que somos falhos e fracos, com tal atitude vem as tristezas segundo Deus, que nos faz rejeitar as práticas pecaminosas e buscamos o verdadeiro arrependimento. E buscamos o verdadeiro arrependimento que vem do Senhor Deus, que está pronto para nos perdoar, não é? Então Deus está pronto para nos perdoar. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Então a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10.
O homem se arrepende porque Deus coloca uma tristeza nele profunda para que ele reconheça. Mas muitos se arrependem, mas depois esquece disso aí. Larga tudo, deixa de servir ao Senhor e agora volta para as práticas mundanas. Então não resolve o problema da alma, não resolve o problema da salvação da alma. Nós precisamos de salvação e não de remédio para curar apenas o nosso corpo físico, as nossas emoções. Não, precisamos de ter a alma completamente santificada pelo sangue de Jesus. Agora, qual é o resultado do arrependimento? O que é que o arrependimento produz no homem? O arrependimento que vem da parte de Deus nos proporciona paz de espírito, esperança no porvir. O arrependido desfruta de um profundo gozo espiritual, na esperança de uma vida eterna com Cristo, vivendo em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4, para alcançarmos a pátria celestial, onde todos os remidos habitarão. Glória a Deus. Todo arrependido que confessa e deixa as atitudes pecaminosas alcança as benevolências e misericórdia do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Ainda que o nosso corpo mortal seja destruído, o corpo espiritual se renova de glória em glória. Nossa esperança nos céus é em Deus, que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Portanto, as guerras, os conflitos, as quedas de estrelas, as pandemias, as perseguições não nos fará separar do amor de Cristo, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Romanos capítulo 8, versículo 38 e Colossenses capítulo 2, versículo 3. A mão do Senhor pesará sobre todos os que não se arrependerem. É por isso que Deus deseja que todos se arrependam. Deus não almeja que percamos nossa comunhão com Ele. Porém, aos obstinados, aos teimosos, Ele dará parte dos tais com os rebeldes e hipócritas, retirando o seu castiçal, o Espírito Santo, do seu lugar. Então, o castiçal é o Espírito Santo que Deus retira do ser humano, que agora rejeitou a Deus, abandonou seus estatutos e voltou para o mundo, ou vive no mundo. Vamos todos buscar o arrependimento, como os ninivitas o fizeram, não para ter prosperidade financeira, mas para alcançarmos uma melhor e mais profunda comunhão com o Criador. Busquemos o ônix de Deus, substâncias extraídas das profundezas do mar, um dos elementos ou substâncias que se fabricava o incenso santo na época do profeta, de Moisés, que era profeta também, símbolo de profunda adoração e comunhão com o Criador. Então, os homens mergulhavam, pegavam o ônix lá no fundo do mar e trazia para os sacerdotes fazer o incenso santo com outras duas substâncias. Então, o ônix significa adoração profunda, comunhão profunda. Você, eu, nós temos que se aproximar mais de Deus, porque de longe ninguém vai agradar a Deus, como Pedro também não agradou Jesus de longe, porque negou ele 3 vezes de longe. Mas quando Pedro se reconheceu que precisava de perdão, voltou a se aproximar de Jesus. E glória a Deus por isso, né? Que ele teve a oportunidade de se arrepender e retornar para o Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando a todos os irmãos, a todos os ouvintes, e que você faça um pacto com o Senhor, porque a porta da graça está se fechando. Então, siga os conselhos de Jesus, faça como aqueles que ouvem a música e acompanha seu ritmo, ou seja, dá crédito, se arrepende e busca Deus para a salvação.